Bem, nós vamos iniciar nossa conversa, antes de falar de política de fundos, falando sobre fundo público, que é o que financia todas as políticas. O professor Nelson Amaral, em 2003, definiu assim o fundo público. Ele é constituído de recursos oriundos da sociedade, materializado pela cobrança de impostos, contribuições, taxas. Ele passou a ser, então, no capitalismo, no mundo que nós vivemos, o intermediador da tensão entre a grande massa, ansiosa por receber benefícios ditos sociais, e os detentores do capital, obrigados pela intervenção do Estado a diminuir o seu ardor com que procuravam, de forma obcecada, o aumento do lucro e a acumulação de riqueza. Esse primeiro slide mostra o papel do fundo público, comparando Suécia, França, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. E vejam que, da década de 60 em diante, cresceu o gasto público, ou seja, o quantitativo gasto do fundo público, né? E o Brasil está mais ou menos ali próximo dos Estados Unidos. Mas todo mundo já ouviu falar, né, na imprensa principalmente, de que nossa carga tributária, ou seja, a quantidade de tributos que nós pagamos é excessiva. Será mesmo? Né? O professor José Marcelino, da USP de Ribeirão Preto, produziu essa tabela mostrando uma relação da carga tributária frente ao produto interno bruto, mas também os recursos disponíveis por habitante. Então, quando a gente pega só a carga tributária em relação ao produto interno bruto, na Dinamarca, um país de primeiro mundo, 50,9% é arrecadado, né, dos cidadãos. O Brasil está ali com 32,4%, acima dos Estados Unidos com 26%. Ora, mas quando nós vamos ver quanto tem de recurso por habitante, né? A Dinamarca tem 23 mil dólares, né, por habitante. O Brasil só tem 5 mil. Apesar dos Estados Unidos terem mais ou menos a mesma carga tributária do Brasil, eles têm 14 mil. Então, na verdade, a nossa carga tributária, como recurso disponível por habitante, não é alta, ao contrário do que se fala o tempo inteiro na grande imprensa. E mais do que isso, né? Uma outra tabela do mesmo professor mostra que a carga tributária, se nós formos verificar a origem do recurso, quer dizer, de onde é que vem o dinheiro? Quem é que paga a conta? Então vamos pegar lá a Dinamarca. 65% do dinheiro arrecadado na Dinamarca vem de renda, lucro e ganhos de capital, ou seja, das empresas, do lucro das empresas. No Brasil, apenas 19%. Mas lá, 1% apenas vem da folha de pagamento. E no Brasil, 26%. E o que é mais grave, né? Se você pegar os Estados Unidos, 17% vem do consumo. No Brasil, 51%. E quando você taxa o consumo, você faz com que as pessoas que mais consomem o seu dinheiro, ou seja, que mais gastam dinheiro com o consumo, que são os mais pobres, paguem proporcionalmente mais imposto do que alguém que não usa tudo no consumo e guarda em renda, em lucro, em ganho, em propriedades. Para dar um exemplo, em 2015 nós arrecadamos 1 bilhão do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ou seja, imposto pago pela terra que você tem na área rural. Em compensação, o IPVA, que é paga pelo carro, pela classe média, pelas classes assalariadas, foi 36 bi. Ou seja, é uma vergonha de como quem paga o imposto, que sustenta o fundo público e sustenta o Estado, são os mais pobres e as classes médias. E tem um outro paradoxo importante, tá? É que quem mais arrecada tributos, ou seja, quem mais tira dinheiro do contribuinte é a União, é o governo federal. 68% do que é arrecadado pela União. Felizmente, a nossa Constituição de 88 fez uma divisão, né, entre a arrecadação e a receita, né? E aí, como as principais responsabilidades estão na mão dos estados e municípios, 27% fica com a União e 42% com os estados e 31% com o município. Ainda é muito desequilibrado. Os municípios que têm a maior parte das responsabilidades arrecadam menos e não ficam proporcionalmente com aquilo que deveriam no Pacto Federativo Brasileiro. Bem, então vamos chegar agora na educação. A vinculação de recursos para a educação, né, é uma batalha que nós travamos
durante todo o século XX, desde 34 que nós conseguimos colocar isso em constituições, e a vinculação, ou seja, a reserva de recursos do fundo público, sinaliza uma prioridade. Ou seja, onde tem vinculação para uma determinada área, porque aquela área é uma prioridade para o país, para o povo daquele local. E também dá uma estabilidade. Se eu sei que eu vou ter recursos, eu posso projetar um crescimento a longo prazo. Eu posso construir uma nova escola, um novo hospital, porque sei que eu vou ter dinheiro para fazer isso. E aí eu queria chamar a atenção para esse gráfico, né? Todas as vezes que nós tivemos períodos autoritários, ditaduras militares, seja o Estado Novo, seja a ditadura militar de 64, houve queda na arrecadação. Né? Então, desvincular recurso não garante a continuidade dos gastos educacionais. Pelo contrário, sempre nós tivemos queda. E quando tem um período de redemocratização, nós voltamos a ter um crescimento, né, dos recursos públicos vinculados à educação, à saúde, a outras áreas. Bem, nós temos 32 anos da Constituição de 88 e tem um artigo da Constituição onde todo o debate da política de fundos aconteceu. E a política de fundos tem a ver com a necessidade de combater desigualdades existentes. O Constituinte 88 acertadamente disse, olha, existe desigualdade no Brasil e essa desigualdade se espelha na educação. E lá nas disposições constitucionais transitórias, chamado ADCT, no seu artigo 60, dizia o seguinte em 88. Nos 10 primeiros anos da promulgação da Constituição, ou seja, até 98, o poder público, ou seja, União, Estados e municípios, desenvolverá esforços com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de pelo menos 50% dos recursos vinculados ao artigo 212 para dois objetivos: eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Ou seja, em 1988 se reconheceu a desigualdade e disse que todo mundo deve juntar os seus esforços, pegar o dinheiro que está vinculado, 18% da União, 25% dos estados e municípios, e tentar resolver dois grandes problemas: o analfabetismo e a universalização do ensino, independente de quem era a responsabilidade. Ou seja, a União não é responsável pelo ensino fundamental. Nós já vimos que é os estados e os municípios. Porém, ela deveria gastar metade dos seus 18%, ou seja, 9%, com a erradicação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental, numa relação federativa. Bem, isso não aconteceu, né? A União não gastou nessas duas prioridades apontadas pelo texto constitucional e quando chegou em 96 se alterou esse artigo, né, a partir da emenda 14. Né? E com a emenda 14, o que aconteceu? O artigo 60 ficou com a seguinte redação: nos 10 primeiros anos da promulgação dessa emenda, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Sumiu a União. Antes estava poderes públicos, incluindo a União. Agora a União se retirou da obrigação do artigo 60. Então, os estados, Distrito Federal e município destinarão não menos de 60% dos recursos a que se refere o caput do artigo 212, ou seja, o artigo que fala da vinculação, à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a sua universalização e remuneração condigna do magistério. Veja, duas mudanças importantes promovidas pela emenda 14. Tirou a União da responsabilidade e restringiu a prioridade apenas ao ensino fundamental. Tá? Então veja que e mudou também o percentual, que era 50%, passou para 60%. Então, três mudanças importantes feitas na emenda 14. Isso durou 10 anos e é o que viabiliza a criação do Fundef, que nós vamos explicar mais adiante. Em 2006, na véspera de extinguir a vigência da emenda 14, é promulgada a emenda 53, que cria o Fundeb. Ela diz que durante 14 anos, né, a partir da promulgação dessa emenda, Estado, Distrito Federal e municípios, na redação do caput não tem a União também, vão destinar parte dos seus recursos, os incisos aqui vão dizer qual é esse percentual, né, para a manutenção da educação básica e remuneração dos trabalhadores de educação. Os seus incisos vão incluir a União, eu vou explicar daqui a pouco. Né? Mas durante essas três mudanças, né, até este ano, sempre foi uma coisa transitória, né, para ser testada, para verificar se dava certo, para fazer ajustes na Constituição. Não fazia parte da parte permanente da Constituição, o que vai acontecer somente quando
for aprovada a emenda constitucional 108, que vai ser tema da nossa próxima aula. Bem, vamos voltar então qual era a situação lá em 88. Tá? Nunca foi cumprido o que está disposto no artigo 60, né? 50% do dinheiro vinculado para ensino fundamental e alfabetização. Nós tínhamos um baixo valor, um gasto por aluno médio, uma diferença muito grande de gasto por aluno entre estados e regiões, e diferença de gasto dentro do mesmo estado e entre as redes. Né? Dou um exemplo aqui, no norte, a rede estadual, antes do Fundef, tinha em média R$350, são números da época, tá? Né? E os municípios 209. Né? Se você pegasse o Nordeste, os municípios tinham R$211 por ano, por aluno, ano. Divida isso por 12 para verificar quanto era pouco e desigual, dentro do mesmo estado e dentro das regiões. E no Brasil você tinha R$500 aí, em média. O Brasil é muito desigual, né? Essa média é puxada pelo Sudeste, que estava com 581. E as suas redes municipais puxavam para cima com 696. Como funciona a política de fundos? Tanto o Fundef, aqueles 10 primeiros anos, quanto o Fundeb, depois de 14 anos, foram estabelecidos uma dinâmica de bloqueio de parte dos recursos obrigatórios, ou seja, é uma subvinculação. Há vinculação, né, e você faz uma subvinculação, uma vinculação dentro da vinculação. Esse bloqueio é feito antes que o recurso seja transferido para o ente correspondente. Então, antes do ICMS, por exemplo, a parte que cabe ao município chegar lá no município, esse dinheiro ele é bloqueado. E ele vai para 27 fundos contábeis. Tá? Então, não há apesar do nome Fundef, Fundeb, são 27 Fundefs e 27 Fundebs. Tá? Hoje, 27 Fundebs. Então, eles recebem, né, e depois vão ter critérios de redistribuir esse recurso bloqueado. Né? No Fundef se bloqueava 15% de parte das transferências constitucionais, só são os impostos, tá? São os impostos que são vinculados, né? Para estados e municípios, das transferências estaduais para municípios e alguns impostos estaduais. Com o Fundeb, aumenta de 15% para 20% e se coloca todas as transferências constitucionais federais para os estados e municípios, dos estados para o município e todos os impostos estaduais. Nos dois casos, não entra os impostos municipais, IPTU, ITBI, o ISS e o imposto retido na fonte, que apesar de ser um imposto federal, mas quem desconta dos seus funcionários são os próprios municípios. Essa figura mostra, digamos assim, o crescimento, tá? Então, você tem os grandes impostos, já estavam no Fundeb, ICMS, FPE e FPM, são os maiores, né? Mas vai entrar depois o IPVA, o ITCMD, o ITR, que não estavam antes, né, na vigência do Fundef. Então, a sexta é maior, né, e também vai mudar a complementação da União e os critérios de distribuição. Esse slide aqui, feito pelo FNDE, que é o fundo que no MEC é responsável por gerenciar o Fundeb, mostra como em 2018 o peso de cada imposto. E aí vamos lembrar daquilo que eu falei antes. O principal tributo no Brasil é sobre bens e serviços. Então, 58,6% do dinheiro que circula na educação e no Fundeb é do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, arrecadado pelos estados e uma parte repassado para os municípios. Tá? Depois você tem o FPM, o FPE, que são transferências federais baseadas no imposto de renda, mas baseadas também no IPI. Né? E o IPI também tem a ver com consumo, tá? Mesmo que seja taxado lá na indústria. Tá? E veja que a participação do ITR, como nós falamos antes, é insignificante, 0,2%. Aqui já está a complementação da União. Nós vamos voltar daqui a pouco para explicar como é que chega a complementação da União. Bem, e como é que é feita a redistribuição desse recurso dentro de cada fundo, em cada estado? Tá? Ocorre porque ao devolver o recurso bloqueado, primeiro você junta todo esse recurso, depois você vai devolver. É utilizado uma per capita. Né? Você junta o dinheiro do fundo, divide pelo número de alunos envolvidos. Lá no Fundef era só ensino fundamental, agora toda educação básica, e encontra uma per capita, um valor por aluno médio. Médio para São Paulo, médio para o Maranhão, médio para o Pará, né? Médio para Minas. Né? Bem, é lógico que como os recursos depositados são desiguais, né?
e a participação nessa média desigual. E tem gente que tem mais aluno, outros têm menos alunos. Tem gente que deposita mais, outros depositam menos. Há uma relação de ganho e perda. Tá? Tem município que ganha, tem município que perde. Quanto mais alunos que você tenha e menor o município, mais você ganha. Né? E os valores por aluno são desiguais entre os fundos estaduais. Né? Quem vai fazer a diferença para diminuir essa desigualdade vai ser a complementação da União. Sem ela, seria muito desigual. E a União? Né? Falei para vocês que a gente ia voltar, ia falar sobre a União. Desde a primeira versão do artigo 60, esse foi um nó a ser desatado. Qual seria a participação da União na redistribuição dos recursos? No Fundef, essa participação deveria ser de complementar todos os fundos estaduais que estivessem abaixo de um valor médio nacional. Nunca foi cumprido. A União descumpriu direto, durante 10 anos, a Constituição Federal que o próprio governo tinha proposto. No Fundeb mudou a regra do jogo. De tudo que é depositado pelos fundos estaduais, tá, a União entra com 10%. Se caiu, somando todos os 27 fundos, deu 100 bilhões, com B, ela tem que entrar com 10. Se deu 200, ela tem que entrar com 20. Então, é proporcional aos impostos arrecadados e a subvinculação que é feita em relação a eles. Eu queria muita atenção para esse gráfico aqui, que mostra o produto dessa redistribuição em termos de valor por aluno. Tá? A parte em azul é a parte que é produto que foi arrecadado em cada estado, né, dos impostos, 20% dos estados, no caso aqui é o Fundeb, dividido pelos alunos da educação básica. Vocês vejam que tem uma desigualdade. Roraima, Rio Grande do Sul, Amapá estão lá em cima, São Paulo, DF, e o Maranhão está lá com R$ 1.772. Esse é o produto da desigualdade tributária no Brasil, né, de perfil dos estados. Onde é que entra a União? A União pega os 10% que ela tem direito e vai subindo o valor por aluno dos estados, dos fundos estaduais mais pobres. Maranhão, Pará, Amazonas, Piauí, até acabar o dinheiro. Então, neste ano aqui desse gráfico, o valor mínimo nacional deu 3.238. Por que deu esse valor? Quando acabou os 10%, aplicado sobre os 1.700, sobre os 1.800, sobre os 3.069 da Paraíba, então você vai subindo. Quanto mais pobre, mais dinheiro recebe. No Maranhão e do Pará, é muito significativo. Quase metade do dinheiro disponível para distribuir, para pagar salários, para manter as escolas, veio da União. Já na Paraíba, por exemplo, o grosso continua sendo local. Já existia lá, só foi redistribuído dentro do próprio estado. Mas veja que mesmo em estados tidos como muito desenvolvidos, como Minas Gerais, fica bem pertinho, R$200 abaixo do valor nacional. Então, se a complementação da União fosse maior, Minas receberia dinheiro. Né? Isso mostra de que há desigualdades em Minas e que o Fundeb não resolveu. Bem, esse gráfico aqui mostra de como que melhorou a situação. É a relação entre o maior, voltando um pouco aqui para vocês verem, é entre a relação entre o maior, que é o Fundeb de complementação de Roraima, por exemplo, e o menor, que é o Maranhão. Então, essa relação era de 4 vezes. Chegou a ser 5 vezes na época do Fundef. E ela caiu para 1,6, 1,7, ou seja, a relação entre o maior e o menor valor por aluno caiu muito. Né? Continua desigual, principalmente porque tem os recursos próprios que não entram, mas melhorou. Aqui é um estudo feito pela Câmara, agora na tramitação do Fundeb, mostra as 3 situações. Vamos pegar o pior município brasileiro em 2015 e o melhor, ou seja, dividindo o dinheiro disponível vinculado à educação pelos alunos, quanto é que daria para cada aluno? Em Coroatá, no Maranhão, dava R$ 572. Já em Douradoquara, no Minas Gerais, dava 57 mil, um pouco mais, quase 56 mil. Isso sem o Fundef. Quando você coloca o Fundeb em cada estado, né, Turiaçu do Maranhão está com 1.631, é o menor que a gente tem, e o Pinto Bandeira no Rio Grande do Sul com 19.500. Então já dá uma equilibrada, mas é 12 vezes maior. Antes era 100 vezes maior. Bem, mas veja que quando vai a complementação da União para o Maranhão, o Rio Grande do Sul não recebe complementação, mas o Maranhão recebe. Ela reduz para praticamente a metade a distância entre Turiaçu e Pinto Bandeira.
entre o maior e o menor. Então, há um efeito redistributivo. Tá? Se a complementação da União fosse maior, você teria menos desigualdade. Tá? Aqui nós vemos a situação na Bahia. Tá? Sem Fundeb, o menor município seria Cansanção, com 899, e o maior, São Francisco do Conde, com 12.400. Quando você redistribui o recurso, São Francisco do Conde perde. Desce de 2.400 para 5.900. Tá? E Banzaê passa a ser o menor com 2.300. Então, houve uma redistribuição dentro da Bahia. Quando vem a complementação da União, os municípios menores sobem. Então, Banzaê vai para 3.035. Né? E São Francisco do Conde também recebe um pouco e sobe um pouquinho. Né? Porque todos os municípios recebem da complementação da União. E essa diferença fica 2,2 vezes. Né? Bem, resumindo, o que é que a política de fundos fez? 1. Redistribuir o recurso de forma mais justa dentro de cada estado, usando o valor por aluno. 2. O montante de complementação da União é fundamental para diminuir a desigualdade. Sem a complementação da União, a desigualdade seria muito maior. 3. Mesmo assim, o valor aluno ainda é baixo. Se eu dividir 3.200 por 12, não dá uma mensalidade de uma escola privada. Estamos longe ainda de termos um investimento compatível com o padrão de desenvolvimento do Brasil. O Brasil é a 8ª economia do mundo, mas o seu valor por aluno é muito, muito baixo. E 3, vencido o prazo de vigência do Fundeb, né? Este ano, nós tivemos de aprovar uma nova reformulação que vai ser tema da nossa próxima aula, que é o novo Fundeb e as consequências desse novo formato. Então, agora nós não vamos ter mais aquela parte transitória, porque foi aprovada uma emenda constitucional, a 108, que tornou permanente a política de fundos. E vamos ver qual foi o formato na nossa próxima aula.